Bom dia, meus queridos alunos, como estão? Tudo bem com vocês? Nós estamos na nossa sexta aula remota, com o tema ainda Raízes Nordestinas e o subtema Meios Técnicos e Tecnológicos na Construção. Na disciplina de Geografia, com a professora Marta, na data de 23/7, nós vamos ainda abordar esse tema. Na aula passada, nós falamos sobre o meio natural, englobando também as primeiras indústrias, como surgiram as primeiras máquinas, a vapor, hidráulica, chegando à construção da tecnologia, da locomotiva, E hoje nós vamos abordar a tecnologia. A tecnologia ela vai nos trazer uma via mais avançada, em técnicas mais avançadas. Foi por isso que eu coloquei essa foto, no princípio do surgimento das indústrias até a alta tecnologia com a construção de robôs nas indústrias automobilísticas, Então, o que é que traz de interessante na era tecnológica? Foi o descobrimento do petróleo, Da indústria elétrica, a química, o aço e o petróleo. A indústria elétrica a energia está voltada aos tipos de energia. A química é a descoberta da farmácia, dos produtos industriais. Um exemplo, sem a química não seria possível a elaboração das comidas enlatadas, A gente fica imaginando, um exemplo bem básico, o leite in natura. É aquele que é o natural, que tem poucas horas, se a gente não souber manusear ele adequadamente, ele talha, ele apodrece, não vai servir mais. Com relação ao leite de caixinha, que leva 6 meses para se vencer. Isso tudo é possível por conta de quê? Da indústria química. A indústria química veio revolucionar o nosso modo de viver, veio trazer mais praticidade no nosso dia a dia, facilitar a nossa vida. Então, o que é que traz a tecnologia? A produção em massa, A indústria. Na aula passada eu falava do artesanato, do artesão, que levava dias para se produzir o seu produto. Já a indústria, ela tem uma produção em massa. Então, dentro de um dia, ela pode fabricar toneladas ou vários equipamentos no mesmo dia. Isso por conta de quê? Por conta da máquina que vem auxiliar no trabalho das pessoas, do trabalhador. A automatização do trabalho. A indústria elétrica e química, o aço, é quem revolucionou, que veio o derivado do aço, os meios de transportes, a indústria de construção, a indústria elétrica, que sem o aço não era possível ter tudo isso, toda essa facilidade. O petróleo, ele também veio dar um boom, Quer dizer, revolucionou toda a vida das cidades, das pessoas, Que foi a partir da indústria química que o petróleo evoluiu, O petróleo
tudo que nós utilizamos, como eu dei o exemplo a semana passada, vem do petróleo, seja a tinta, o plástico, o chiclete, né? Tudo vem do petróleo. Por isso que o petróleo hoje é considerado o ouro negro, né, dos países. Países que têm petróleo, ele é bem respeitado. Aí nós vamos ver também a expansão para outros países, que até então, né, era restrito à Inglaterra. Então, com a tecnologia, outras fábricas foram sendo instaladas em outros países, como os Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. Pode ver que os Estados Unidos, ele pertence ao continente americano, como o Brasil também, né? O Brasil, quando vem receber as indústrias, foi a partir de 1930. E essa produção da tecnologia surgiu, né, esse desenvolvimento, esse aceleramento da indústria da tecnologia se deu após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu quero focar nas fontes de energia, né? Nós temos duas fontes de energia, que são renováveis e não renováveis. Energias que traz pouco impacto ambiental e aquela energia que traz grandes impactos ambientais, né? Destruição, poluição. Então, a energia eólica, para vocês entenderem, né? Que o Nordeste, vamos trazer para o nosso estado. O Nordeste, o Rio Grande do Norte, que é o estado que está dentro da região Nordeste, é o estado brasileiro que mais produz energia, com a força dos ventos. Então, a energia eólica é formada a partir dos ventos. É uma energia, né, que nós temos em abundância aqui no Brasil. Que o Brasil deveria investir muito nesse tipo de energia, né, que não iria comprometer o meio ambiente. Aí eu trouxe esse dado, que em maio de 2019, o estado contava com 151 parques, mantendo a liderança nacional, com 4 gigawatts de capacidade instalada. Em seguida vem a Bahia, com 154 parques, e 3,9 gigawatts de potência instalada. Em terceiro lugar está o Ceará, que conta com 79 parques e um total de 2 gigawatts de capacidade instalada. O Nordeste ele concentra 96% dessa energia, né, da energia eólica. Então, de toda a energia produzida dentro do Brasil, o Nordeste é que tem a liderança dessa energia, né? Então, é uma energia que poderia ser difundida com maior capacidade, né, dentro do Brasil, né? Porque a gente vê que é uma energia limpa, que não traz tantos impactos ambientais, mas o custo dela é muito alto, né? Essas hélices, esses postes são gigantescos, são 40 metros de altura, né? E cada hélice dessa, quem está lá embaixo, que somos nós, né, os seres humanos, nós não escutamos tanto o barulho que essa hélice faz por conta da altura, mas o grande impacto que esse tipo de energia traz são para os pássaros, né? Que eles desviam as rotas dos pássaros por conta do barulho que essas hélices fazem na produção de energia. Outra coisa interessante é que os chineses ele têm
eles conseguem produzir esses postes, esse tipo de tecnologia mais barata. Por isso que o Brasil ele não optou por esse tipo de energia, por conta da produção ser muito alta. A hidrelétrica no Nordeste. Nós somos uma região que podemos dizer que somos praticamente autossuficiente na produção de energia, né? O Brasil, ele tem sua energia voltada com a força da água, né? Produção de energia elétrica é a partir dos rios, é hidráulico, é hidroelétrico, por isso que chama hidro quer dizer água, né? Então, a grande produção de energia elétrica é feita a partir da água. Então, no Nordeste, nós temos o Rio São Francisco, né? Por ser um rio de planalto, quer dizer de cachoeira, no final do seu percurso, né? Porque o rio é dividido em 3 partes: alta, média e baixa. Então, essa parte baixa que eu coloquei aí no final do seu percurso, que é a parte mais baixa, ele é um rio acidentado, de planalto, onde o homem aproveitou, né, esse desnível do rio para a construção de hidroelétricas. E a primeira usina hidrelétrica do Nordeste foi aqui em Alagoas, né? A usina de Angiquinho, que é essa primeira figura, onde foi idealizada por Delmiro Gouveia, que fica ao lado de Alagoas, né? Veja como era antigamente, né? No século passado. Então, ele idealizou essa usina, onde tem algumas casinhas, né? Então, foi a primeira usina hidrelétrica, né? Onde tem o Rio São Francisco do lado, Alagoas do outro lado, da margem direita, Alagoas, onde a gente vê umas casinhas, e do outro lado, né, a Bahia. A Chesf possui 12 hidrelétricas, sendo 8 no Rio São Francisco, né, 2 no Rio de Contas, que é na Bahia, uma no Rio Parnaíba, no Piauí, e uma nos rios Piacó e Aguiar, na Paraíba. Então, nós vemos aqui a produção, uma das indústrias, né? E essa mais colorida aqui é a usina do Xingó, que fica no estado de Alagoas, né? Ao fundo nós temos o Rio São Francisco, né? Ao lado, logo à frente, a indústria, a hidrelétrica do Rio Xingó, né? Da usina Xingó. Ao fundo, o Rio São Francisco, tudo isso faz parte do Rio São Francisco. A gente vê um lago represado, né? Se represa na altura a água para a produção da energia. E logo após a queda d'água, nós temos um rio de correnteza. Aí o rio, ele caminha normalmente. Petróleo. O petróleo no Brasil, o Brasil possui uma grande área de petróleo, né? No Brasil, que é a Bacia de Santos, que fica na região sudeste, né? O petróleo aqui no Brasil, ele é retirado em áreas do mar. Não existe, são pouco petróleo, ou quase nenhum, em terras. Então,
Eu achei interessante na pesquisa foi que o petróleo, o pré-sal, o Brasil ele é referência na tecnologia do pré-sal, que são águas muito profundas. Pré-sal é uma camada que fica abaixo da camada de sal, além de vencer toda a força, né, da água, né, a pressão da água. Cada metro que se adentra dentro de algum banco de água, né, a pressão vai aumentando. Além de vencer toda essa pressão, existe uma camada de sal, né, e abaixo dessa camada se encontrou petróleo, uma grande área de petróleo aqui dentro do Brasil, né? E o interessante na minha pesquisa foi que em Alagoas existe uma reserva, aqui esse mapa está mostrando, né? Existe uma reserva entre Alagoas e Sergipe, uma área de reserva de Alagoas e Sergipe, onde começaram as primeiras exploração do petróleo, né, entre a bacia de Alagoas e Sergipe. Aí eu trouxe essas informações. Se hoje somos considerados referência em exploração e produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, devemos muito à equipe pioneira do campo de Guaracema, que é uma bacia que está entre os estados de Alagoas e Sergipe. Nele testamos as primeiras tecnologias voltadas para os campos marítimos. Então, foi a partir dessa bacia que eles começaram a ter essa tecnologia. Segundo tópico, foi no campo de Guaricema, que produzimos pela primeira vez na plataforma continental em 1968. Outro destaque é o campo de Carmópolis, o maior em volume de reserva do país e o primeiro descoberto na bacia sedimentar de Sergipe e Alagoas em 1963. Então, todos esses estudos dentro da bacia sedimentar de Sergipe e Alagoas, né, trouxeram essa tecnologia avançada em introspecção, a extração de petróleo em águas profundas, né? Então, a tecnologia ela se dá através de máquinas, de técnicas avançadas, né? Nada se faz sem um alto nível dessa tecnologia, né? Isso, quando a gente fala em tecnologia, em extração, a gente coloca os robôs, né? Máquinas produzidas pelo homem, né? Também entra a questão dos satélites, né? Que é através dos satélites que pode fornecer os dados, né? Mostrando que existem grandes reservas, né, de petróleo e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos ficar por aqui, né, com essas informações. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né, sobre o mundo tecnológico, a base. Na próxima aula nós vamos entrar no assunto da revolução técnico-científica, né, onde houve esse aceleramento do modo de vida, né, da gente, dos meios de comunicação. Nada disso poderia existir se não fosse a invenção do homem, a descoberta, os estudos, né, os avanços que eles vão
cada vez mais se superando, né? Então, na próxima aula eu vou trazer a descoberta dos computadores, né? E hoje nós trazemos eles na palma da mão com nossos smartphones, né? Temos toda essa alta tecnologia na palma da mão. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana. Um grande abraço para vocês.